Vamos analisar esse clássico, vitória 2-1, Renato Semensati, primeira do ano, primeira diante do torcedor. Seja bem-vindo, boa tarde, Renato. Boa tarde, Rafa. Vitória em clássico, sem dúvida nenhuma, traz tranquilidade para todo mundo, para o torcedor, né, que olha a tabela de classificação e vê o Criciúma um pouco acima, né, já com 3 pontos, com 50% de aproveitamento, que é um aproveitamento, se mantiver até o final, que vai colocar ali em segundo lugar, terceiro, precisa de um pouquinho mais, ali algo em torno de 66%, 63%, para brigar pelo primeiro lugar, mas é uma outra história. Tem 4 jogos aí pela frente, mas é a vitória que traz alívio de tabela, para o torcedor olhar e ficar tranquilo, para o jogador, né, que vinha de uma derrota, contestação, início de trabalho. O caso do zagueiro César Martins, por exemplo, que fez o segundo gol do Criciúma. Uma estreia ruim, num cenário ruim, né? De estar perdendo o jogo, de estar jogando adiantado, de estar marcando jogadores de velocidade. E aí não mostrou um bom futebol. Ontem foi diferente. O Criciúma foi superior ao Avaí no primeiro tempo, boa parte do primeiro tempo. Claro que contou com a felicidade do adversário errar e fazer um gol contra com 2 minutos e 40, o que muda o panorama do jogo. Mas é bem verdade que o Criciúma poderia ter matado o jogo já quando estava 2-0 no segundo tempo. O João Carlos pintou na cara do gol e acertou o goleiro, assim como o Borás fez lá contra o Grêmio, contra a equipe do Marcílio Dias. O próprio João Carlos do lado esquerdo também teve uma outra jogada para fazer gol. O Diego Gonçalves fez um gol, mas estava impedido no detalhe ali. O assistente foi muito bem na marcação, depois o VAR confirmou o impedimento. É verdade que depois que fez o seu gol, o Avaí levou perigo. O Criciúma erra, né, do lado esquerdo ali, o Rodrigo erra posicionamento, primeiro dando condição de jogo pro Thalisson, ex-jogador do Criciúma, e ele faz o gol de cabeça. E no último lance da partida, o goleiro Jorge me foi obrigado a fazer uma boa intervenção, porque o Avaí poderia ter empatado o jogo. E se empatasse o jogo, seria justo? Futebol não tem justiça, futebol tem que colocar a bola lá na casinha. O Criciúma foi melhor a maior parte do jogo. Poderia ter feito 3-0 e matado o jogo, mas não fez. Eduardo Batista fez esse alerta lá atrás, no jogo contra o Marcílio, quando perdeu gols, quando estava 1-0, e aí veio 2-0 e escapou. E aconteceu novamente de ter as oportunidades para matar o jogo, não matar. Desta vez não custou caro, mas é uma correção que precisa ser feita. Mas a entrada de Eduardo no time deu outra dinâmica ao setor de meio campo. Foi o melhor jogador da partida, disparado o Eduardo. E ele saiu com a mão na posterior da coxa, o que é um motivo de preocupação. Mas mostrou ele no lugar do Steven, né? Junto com o Guilobo, o futebol do Guilobo subiu, o nível do Jonathan Robert também mudou. Fez boa partida, Marcinho também fez uma partida melhor, parece que fisicamente deve responder mais, já que tecnicamente não há discussão. E tranquilidade também, além dos jogadores, né, para readquirir confiança, tranquilidade também para o técnico Eduardo Batista, que estava muito tranquilo na coletiva, fez a leitura de jogo que todos nós vimos, né, precisa ainda de correções, de encaixes defensivos, os 3 zagueiros jogando expostos ali. O Avaí abriu 3 atacantes, chegou a levar a perigo em determinados momentos, mas com vitória fica muito mais tranquilo. Agora, não dá tempo de descansar. Quinta-feira já tem outro clássico lá em Joinville contra o Jack, que mandou o treinador embora, está numa situação delicada. Um ponto que chamou a atenção, fora de campo. Banheiros químicos colocados para a torcida visitante, aí o torcedor tinha que pegar uma pulseira, sair do estádio, usar o banheiro químico e voltar. A torcida do Avaí reclamou, a diretoria emitiu uma nota oficial e reclamou via Federação Catarinense de Futebol com o representante da partida. Vamos ver aqui a nota oficial. Aí eu nem vou ler a nota oficial aqui, mas o resumo dela é que a situação foi prontamente relatada ao delegado da partida. E aí segue falando aqui, mas faz reclamações da estrutura. O Criciúma respondeu com outra nota oficial que a gente vai ver aqui, ó, que os procedimentos eles são os mesmos dos jogos fora de casa, explicou aqui a situação. Eu vou dizer o seguinte, eu acho absurdo o torcedor ter que sair do estádio para usar o banheiro. Acho absurdo, acho que o Criciúma errou neste aspecto. O que eu espero é que não tenhamos aquela história da contrapartida negativa. Ah, tá bom, o jogo foi lá no Heriberto Wilson, deixaram a gente sem banheiro, que o banheiro do setor visitante ficou
especificamente para o público feminino. O Criciúma justificou que a pouca presença de público não justificava ter um banheiro ali à disposição. Eu espero que não fique aquele joguinho de não profissional, de vocês nos trataram mal lá, então quando vocês vierem aqui vai ser assim. Criciúma e Avaí têm se estranhado em preço de ingresso, todas essas questões. Tomara que isso aqui não tenha um encaminhamento pior e que seja esquecido. E que o Criciúma resolva essa situação. Não é normal o torcedor ter que sair do estádio para usar o banheiro e depois voltar para assistir o jogo. Mas esse foi um senão paralelo. O importante do jogo foi a vitória e a grande presença do torcedor, Rafa. Mais de 7 mil pessoas compareceram ao Heriberto Wilson para acompanhar a vitória do Tigre. Obrigado, Renato. Verdade, essa questão dos banheiros me fez lembrar mesmo dos ingressos, né? Os ingressos que foram cobrados R$200 aqui recentemente no Criciúma. Esperamos que o Avaí não queira devolver essa situação para quando o jogo for lá na ressacada.